Nesse momento, a polícia de São Paulo tenta montar um quebra-cabeça para elucidar de uma vez por todas o que aconteceu com o Murilo, o chefe da família, de 25 anos, com o enteado que era tratado como um filho por ele, o Heitor John, criança de 1 ano e 10 meses, e com a companheira de Murilo, Valquíria, essa menina de 22 anos de idade. Vem para mim, por favor. Olha, as informações ainda estão muito desencontradas, muito desencontradas. Vocês se lembram do caso, obviamente, os 3 corpos foram encontrados aí nesse carro, aqui em Jarinu, no interior de São Paulo. Só que a informação que nós tínhamos é que o Murilo, no passado, participou de uma tentativa de latrocínio, ou seja, ele, inclusive, assumiu a culpa, ele agiu com comparsa, segundo a polícia, e tentou, né, chegou a balear, eu não sei se ele atirou ou se o comparsa dele atirou numa pessoa que foi vítima desse assalto provocado pela dupla. Vem para mim, por favor. Só que a informação, veja só, por algo do passado, ele pode ter pago isso, não só com a cadeia que ele pegou, mas também a vida do filho e da Valquíria. Só que a mãe do Murilo conversou agora há pouco conosco e disse o seguinte: Bate, meu filho realmente tem esse passado criminoso. Não nego, disse a mãe, e também sei que ele cumpriu a pena determinada pela justiça. Mas a mãe também não acredita que o... Como é o nome dele? Omair, como que é? Otair, que teria sido comparsa dele, teria jurado jurado vingança contra ele. Enfim, ô Tainara Figueiredo, tudo leva a crer, pelo menos até agora, o quê? Tá apontando para onde essa investigação, você que está acompanhando o caso de perto? Como você mesmo disse, né, Bate, as informações ainda estão meio desencontradas, a gente tem o silêncio da delegada, que até o momento não deu detalhes sobre essa autoria, sobre como andam essas investigações. Eu conversei também, né, com a dona Leia, que é a mãe do Murilo, hoje mais cedo, e ela disse para mim, ela afirmou, Bate, que tem certeza que a morte da família tem sim relação com o crime lá de 2015, essa tentativa de homicídio que foi cometida pelo filho dela e também pelo Otair, amigo de infância do Murilo. Os dois foram presos, inclusive, segundo a dona Leia, eles estiveram juntos no presídio de Bragança, ou seja, eles conviveram enquanto estiveram presos. A gente não sabe se eles tiveram alguma desavença lá, ela disse que não, eu cheguei a questionar. Os dois foram liberados, foram soltos. O Murilo, segundo a mãe, saiu da cadeia em novembro do ano passado, estava recomeçando, muito feliz, junto com a companheira, né, com a Valquíria Raquel, e aí aconteceu esse crime muito cruel, que levou, né, essa criança de 1 ano e 10 meses, morreu essa criança, filho da Valquíria Raquel. Então, há essa dúvida aí, né, esse porquê a ser respondido. A polícia informou hoje para o repórter Leonardo Lara, que esteve durante a manhã aqui na delegacia, que o Otair está sendo procurado e que ele vai ser ouvido aqui na delegacia. A polícia quer saber da relação dos dois, antes desse crime e depois, né, que eles foram soltos, que eles conquistaram liberdade. Não se sabe ainda se outras pessoas também participaram desse crime, se tem outras pessoas envolvidas, mas tudo ainda está sendo checado pela delegada. Como eu disse, sobre essa questão de autoria, a delegada não deu detalhes, ela informou que está à procura de câmeras de segurança, de imagens, né, do carro, câmeras que possam ter filmado a passagem do carro da família. Amanhã deve ser coletado o material genético dos parentes do Murilo e da Valquíria Raquel. Eles vão até o Instituto Médico Legal para ceder esse material, para que haja o confronto genético, para que tenha essa identificação oficial dos restos mortais da família, Bate. Então, a gente segue acompanhando esse caso e a resposta que todo mundo quer saber é por quê? Por que essa família foi assassinada de forma tão cruel? Uma outra questão, uma outra informação importante que a dona Leia
passou para mim hoje cedo. O celular do Murilo ficou na casa onde ele morava, na chácara. Ela não soube confirmar se a família esteve na chácara antes do crime ou se o crime, né, toda a situação aconteceu logo após eles terem saído da casa da mãe da Valquíria Raquel por volta das 4 horas da tarde. Segundo a dona Leia, esse celular já foi verificado, já foi checado por ela e ela não encontrou nada suspeito, nenhuma informação, nenhuma mensagem, nenhuma ligação. O que me chama a atenção é a polícia não ter apreendido esse telefone, não ter recolhido esse celular para fazer uma perícia mais detalhada e, enfim, né, porque a gente sabe que mensagens apagadas, ligações podem ser recuperadas por meio da perícia. Então, o que chamou a atenção foi justamente esse celular ainda não ter sido apreendido. Não sei se foi a família que não comunicou a delegada ou se foi por opção da polícia, enfim, da delegada não fazer isso nesse momento. Bate. Ok, vamos ver a reportagem inédita do assunto, por favor. O desespero de quem precisa se despedir ao mesmo tempo da filha, do neto e do genro. Eu quero entender por que fizeram isso com eles. Por que, Nete? Fala pra mim. Por quê? Por que fizeram isso? Mataram assim ou levaram... Levaram um pedaço de mim, gente. Levaram. Não foi um, não. Foi 2, 3. Levaram, gente. Levaram minha neta. Levaram. Meu netinho só tinha 1 ano e 10 meses. Ele era inocente. Dona Leda busca respostas para as mesmas perguntas que a polícia se faz. Quem matou a família? E por que um crime tão brutal? Meu netinho só tinha 1 ano e 10 meses. Ele era inocente. Ele era inocente, minha filha é inocente. Meu genro é inocente, meu genro não fez nada. Por que levaram eles? Por que, Netinho? Fala. A única certeza até agora é que a filha e o neto de Dona Leda pagaram um preço alto demais por estarem na companhia errada. O alvo dos bandidos era apenas Murilo. Ele não era o pai da criança, mas tratava Heitor como se fosse um filho. Levava uma vida de casal... De casal normal. Ele amava muito o menino. Ele cuidava daquele menino mais do que filho dele. Era um paizão. Era demais. E ela também. Ela era brava, como toda mãe é, mas... Ele de ter saído da cadeia pode ter alguma relação, já que ele saiu recentemente? Não, moço, não. Eu não sei. Dessas partes aí eu não sei nada, porque quando ele fez essas coisas, eu não sei de nada, assim. Não sei de nada, assim, dessas coisas aí, não. Considerava muito, 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 muito mesmo. Era, pra falar a verdade, era um sonho que ele tinha, né? De ter um filho e conseguir um, mesmo não sendo dele. O carro incendiado é o ponto de partida de uma investigação complicada. O fogo apagou possíveis impressões digitais e eliminou provas. A polícia ainda não sabe se as vítimas foram mortas aqui mesmo ou trazidas para cá já sem vida. Apenas a perícia vai responder essa dúvida. E mesmo assim não será fácil para os peritos, por conta do estado em que estavam os corpos, completamente carbonizados. Essa região aqui já era conhecida da polícia por ser uma área de desova de corpos e também onde bandidos abandonam veículos roubados e furtados. E a escolha dos bandidos não é por acaso. O local tem difícil acesso, não há câmeras de segurança e sequer iluminação à noite. Os corpos, né, foram localizados ossadas. O carro ele estava incendiado, os corpos totalmente carbonizados. Então a perícia ela não é capaz de, no momento, afirmar isso. A gente está aguardando realmente essa remessa de laudo para saber se eles foram mortos anteriormente ou no momento em que foi ateado fogo no veículo. Nem a causa da morte é possível dizer por enquanto, se foi um incêndio ou se sofreram agressões antes. Não, isso não é possível afirmar sem o laudo necroscópico. O inquérito da delegacia de Jundiaí ainda aguarda a confirmação oficial da identificação das vítimas. Embora não haja dúvidas de que no veículo estavam Murilo Soprani, de 25 anos, Valquíria Raquel, de 22, e o filho dela, Heitor John, de apenas 1 ano e 10 meses. Nós está bem abalado, né? Por causa que ver uma notícia assim é bem difícil. Ainda mais de uma criança envolvida no meio. Todo mundo está sem chão.
Como é que era o bebezinho? O bebezinho era muito amoroso, eu gostava muito dele. Os policiais passaram a limpo a vida de Murilo e se depararam com uma ocorrência de 2015. Na época, ele foi preso em flagrante e trazido para a delegacia. Aqui prestou depoimento e entregou o comparsa, o que no mundo do crime é encarado como traição e muitas vezes uma sentença de morte. No depoimento, Murilo chegou a culpar o comparsa por ter escondido as armas. Entregou para os policiais o endereço dele. Os agentes foram até o local, só que o criminoso conseguiu fugir por um matagal. Mais tarde, também foi preso. O boletim de ocorrência de outubro de 2015 aponta que, em um primeiro momento, Murilo negou o envolvimento no crime, mas, ao saber que seria reconhecido, confessou a participação e entregou o comparsa Otair. Eles balearam o motorista durante o roubo de um veículo. A vítima não obedeceu a ordem de parar e Murilo e Otair dispararam na direção do motorista, que foi baleado no abdômen e sobreviveu. A dupla foi presa por tentativa de homicídio. Uma das vítimas, ela possuía uma passagem criminal. Inclusive, ela deixou o sistema carcerário no final do ano passado, em novembro. Ao deixar a cadeia no dia 28 de novembro, Murilo decidiu procurar Valquíria Raquel para reatarem um antigo relacionamento. Tudo parecia bem entre eles. Pouco antes do fim trágico, a família estava reunida. Paulo Henrique relembra o encontro com o irmão, a cunhada e o sobrinho. Sempre passava na mãe dela, passava em casa, sempre ali o menininho. Minha mulher até cuidou dele uns tempos, levava ele na creche. De boa, não tinha ameaça, não tinha nada. A senhora acha que essa vida dele, de ter saído da cadeia, pode ter alguma relação, já que ele saiu recentemente? Não, isso não. Eu não sei, dessas partes aí eu não sei nada, porque quando ele fez essas coisas, eu não sei de nada assim. Não sei de nada assim, dessas coisas aí não. E ele tem uma desconfiança, nada que você possa puxar na memória, que ela comentou? Não, ela não comentava nada, não tinha nada. Eles viviam bem, eles estavam vivendo bem. Tinha arrumado uma casinha, uma chácara para eles morar. Sábado ela pediu para mim lá, fui lá. Aí ele gostava muito de macarrão, fiz macarrão, ela não gostava, ela não comia, Depois que a minha mãe morreu, ela nunca mais comeu macarrão, porque ela falava só o macarrão da avó, só o macarrão da avó. Olha, a família permanece unida aqui à espera de alguma notícia, até sobre o velório. Ainda não há qualquer confirmação sobre a liberação para o enterro e, por isso, eles estão unidos, se apoiando, ao mesmo tempo que perguntam o motivo desse crime tão brutal. Segundo eles, a Valquíria Raquel nunca deu demonstrações de que o companheiro sofria ameaças e, por isso, toda essa surpresa com o que aconteceu. Ela morava aqui com a mãe até cerca de um mês, quando então decidiu se mudar com o companheiro para um sítio, um local bem mais tranquilo, onde eles pretendiam recomeçar a vida com toda a tranquilidade. Mas era impossível apagar o passado criminoso de Murilo, embora a família garanta que ele havia virado a página. Atualmente, Murilo trabalhava como motorista de aplicativo. Ele estava levando uma vida normal, por causa que como ele tinha começado de novo a vida dele, então ele estava correndo atrás dos sonhos dele, ficar bem com a minha irmã e com o meu sobrinho. Ele dava de tudo para eles. A gente não tem certeza de nada, também não tem causa de nada, não tinha ameaça, não tinha nada. Então a gente ficou surpresa mesmo, com essa notícia, Nem ontem mesmo ela estava em casa e no outro dia já está carbonizado os corpos. O Murilo de agora em nada lembrava o de 5 anos atrás. No depoimento de 2015, ele confessa que antes de balear o motorista, havia roubado um outro carro, que enguiçou, e por isso ele e o comparsa partiram para o segundo roubo. O levantamento no banco de dados do sistema carcerário revelou que Otair também já deixou a cadeia. Os policiais agora tentam intimá-lo para prestar depoimento. Eles querem saber como era a relação entre os dois, antes e depois da prisão. E quem mais participava daquela quadrilha que agia em 2015
e era especializada no roubo e furto de veículos. Chegaram algumas informações que realmente, após ela ter deixado, ela tinha sofrido algumas ameaças, então a gente segue essa linha de investigação. Infelizmente, maiores informações eu não posso fornecer agora, porque a investigação está sob segredo de justiça, tá? Foi decretado o sigilo das investigações. Eu só quero justiça. Quem fez isso? Quem fez isso com eles? Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero entender por que fizeram isso